diretriz também aí da PNH, que é o acolhimento, né? Começa por uma atitude. E como eu falei, esse acolhimento, essa atitude tem que ser de todos. Então é uma ação ou um efeito de acolher, né? Como esse paciente mesmo descreveu no caso dele. É o modo de receber, né? A consideração que você tem com a outra pessoa. Essa hospitalidade, um lugar que vai gerar essa segurança, esse abrigo, essa confiança para esse paciente. Então, assim, é para que a gente possa fazer mesmo uma reflexão, que essa humanização é essa empatia, é eu, né, como pessoa, como ser humano, poder se colocar no lugar do outro. Aí eu trago essa imagem, né, para a gente pensar um pouco, né? Só pode ser justo quem é capaz de se colocar no lugar do outro. Então eu gostaria de estar ali sendo, né, frito, né, como está mostrando a imagem. Então, ou seja, realmente essa humanização passa por atitudes, por pensamentos, por modo de pensar. Não tem como. Eu preciso mudar o meu pensamento, as minhas atitudes e o meu comportamento. Essa frase também eu trouxe, né, que diz assim: a habilidade pode te levar ao topo, mas é preciso caráter para te manter lá. Por quê? Eu posso ter todas as técnicas possíveis, mas se eu não tenho essa habilidade, esse pensamento internalizado, né, de como eu vou tratar o outro, como eu vou melhorar o meu relacionamento com as pessoas, eu não consigo, né, me manter lá. É muito importante nessa questão da humanização a gente pensar como estão os meus relacionamentos, como eu vejo o outro, qual a responsabilidade que eu tenho com o outro. Então, humanização, a sua característica são as atitudes. Eu posso ter um saber enorme sobre o assunto, mas se eu não colocar em prática nas relações, no meu dia a dia, na minha prática como profissional, eu não consigo, né? Não, de nada vai adiantar o meu conhecimento. Por isso que eu perguntei, né, sobre você como cuidador de idoso, né, como profissional da área da saúde. Eu sei o que é essa humanização? Eu posso saber, mas eu preciso realmente internalizar isso e colocar isso na minha prática, no meu dia a dia, para eu garantir, né, para esse ser humano, para esse outro, essa abordagem, esse tratamento integral, né, que veja eu no lugar da outra pessoa. Eu posso dar o meu melhor naquele meu dia a dia. Então, pergunto novamente, né? A humanização vai começar por quem? Quem é o sujeito? Somos cada um de nós. Cada um de nós que trabalhamos na área da saúde. Dentro de uma instituição de saúde, seria então, desde lá da portaria, né, como eu falei, até a equipe técnica. Todos têm que estar envolvidos. Todos precisam participar dessas atitudes, dessa prática. É cuidar do outro como se eu cuidaria de mim mesmo. Eu preciso, então, não só mudar, né, o meu pensamento, mas também a minha mudança é o desafio, porque tem que ser nas minhas atitudes, nas minhas práticas. Quanto mais abrimos o nosso coração para a nossa condição humana, mais nos sentiremos capazes de sentir compaixão por si e pelos outros seres humanos, na experiência da vida. Então, é mudar nosso comportamento e assim mudar nossas crenças. É pensar e agir diferente, é sair do automático. A gente tem essa tendência, né, de estar sempre no automático. Então eu trabalho lá no ambiente e as pessoas estão sempre fazendo as mesmas coisas e eu acabo não tendo, né, esse pensamento de agir diferente. A gente acaba se envolvendo ali.
Então eu estou vendo algo errado acontecer, mas eu faço igual, por quê? Porque eu estou no automático. Então a gente precisa ter essa tomada de decisão, esse pensar, essas atitudes que eu possa refletir e dizer: esse é o certo, isso é o que eu gostaria que estivesse fazendo por mim. Então eu preciso fazer essa reflexão o tempo todo enquanto profissional, enquanto pessoa. E aí eu trago aqui então uma imagem, e essa imagem é realmente para pensar: será que eu saí do automático? Os alunos, geralmente já logo perguntam em aula: o que você está vendo, E aí, o que você está vendo? Muitos vão ver um pato e outros vão ver um coelho. E aí, para a gente poder ver as duas imagens, ver tanto o pato como o coelho, é isso que eu falo em sair do automático. Então a gente precisa refletir, parar, olhar, ver aquela situação. Isso é o correto? É aquilo que a gente aprende desde pequeno. O que é o certo e o que é o errado. O que eu posso fazer de melhor. Nós temos que sempre pensar nisso. Eu melhorar a cada dia nas minhas atitudes, no meu comportamento e nas minhas práticas como profissional. Não posso nunca estar estagnado. E essa mudança de comportamento vem de dentro, vem de cada pessoa. Então o mundo não muda por minha causa, eu mudo o mundo, Eu preciso ser o agente dessa mudança. O que está fora a gente não muda, mas o que está dentro é muito mais fácil de mudar. Então, sempre pensemos assim: eu vou mudar aqui dentro para que lá fora eu consiga ter essa mudança e eu consiga controlar o meu ambiente. E aí tem um sentimento que é muito importante, nesse momento, nessa prática da humanização, é a benevolência. Então é realmente sentir o que o outro sente, Lógico, tentar sentir. Eu posso não saber realmente o que está acontecendo ali com a pessoa, mas a partir do momento que eu paro, que eu olho, que eu dou esse meu olhar para essa pessoa, eu vou conseguir, de alguma forma, entender um pouco mais o outro. E isso é muito importante, a gente ter essa benevolência. Limpar um pouco a nossa mente de julgamentos. Primeiro conhecer o outro, para que depois a gente tire nossas conclusões. E nessa prática do cuidador do idoso é muito importante vocês terem essa questão. Por quê? Vocês vão estar em contato com várias famílias, várias pessoas, Então, ou seja, você vai estar lá, dentro de um contexto e não adianta você vir só com a sua verdade. É importante entender também a verdade do outro. Tem que haver essa troca o tempo todo. Esse respeito, Parte do respeito. Aí vocês podem estar me perguntando: mas como mudar? É fácil? Lógico, não é fácil. Precisa primeiramente querer. Então, a partir do momento que eu adquiri um conhecimento, a partir do momento que eu sei que aquela atitude que eu estou tendo não é correta ou que eu posso melhorar, então, ou seja, por isso que eu coloquei essa imagem do cérebro e do coração, porque eu tenho que estar sempre pensando, o que eu posso fazer a mais? Sempre estar refletindo mesmo, para que eu possa sair desse automático. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Não tem a ver com esse sentimento, mas é um exemplo para vocês repensarem aí. Eu quero, emagrecer. Sempre estou lá querendo emagrecer, mas eu chego em casa, pego minha bolsa, eu penso: eu vou fazer minha caminhada, vou fazer minha ginástica, mas aí eu chego em casa, ponho minha bolsa de lado, deito no sofá, pego o controle e sento para assistir televisão. Como que eu consigo mudar?
Existem gatilhos na nossa vida que a gente pode estar mudando. Então, ou seja, se eu sei, se eu colocar a bolsa, se eu pegar o controle, sentar na frente da televisão, dali eu não vou querer sair mais, então eu vou fazer diferente. A partir de hoje, eu vou deixar a minha bolsa e já vou pôr meu tênis e sair para minha caminhada. Então, ou seja, eu preciso estar sempre mudando a forma como eu faço as coisas, sair de certas rotinas para que realmente eu consiga interligar essa minha mente com as minhas atitudes, com meus sentimentos, né? No caso aí da humanização, é passar por isso, por essa mente, de que forma a partir de hoje eu vou, né, tornar a minha prática mais humana. E os estágios da humanização, então, como que vai acontecendo isso a partir desse conhecimento? Eu preciso explorar, ter curiosidade, né? Ou seja, como eu falei, vocês vão chegar lá no seu, né, na casa, no local que você vai atuar, você vai, né, entender todo aquele contexto primeiro. E depois, com o passar do tempo, algumas coisas não são da forma como você entende, mas aí você precisa, né, tolerar, ter essa benevolência. E precisa também se permitir, deixar, né, que os sentimentos venham e vão, ou seja, entender os seus sentimentos, o que eu estou sentindo com aquilo. Lógico, a gente também precisa expor, né, o que a gente sente, como a gente pensa, mas sempre respeitando o lado do outro. E ser amigo, né? Ver a dor do outro como uma parte significativa também da minha vida, né? Isso também tem a ver com essa benevolência. Então, como eu falei lá atrás, né, a importância da gente ver esse indivíduo em todas as suas dimensões. Eu vou estar passando agora para vocês um conteúdo, né, para vocês que vão estar cuidando dessas pessoas que muitas vão estar acamadas, muitas vão estar achando, né, que já está no fim de vida, pode estar aí com uma depressão, com uma tristeza profunda. Então é muito importante a gente olhar esse indivíduo nessas dimensões, né? Fazer parte, você vai fazer parte de todo esse contexto, então é importante você entender tudo isso. Então, para vocês saberem, né, como a gente faz parte, tudo está interligado, o aspecto psicológico tem tudo a ver também com o fisiológico. Por quê? Os nossos neurotransmissores, né, que vão levar os hormônios aí da sensação do prazer, do bem-estar, né, como a endorfina, que é um analgésico natural do corpo, ele, né, tá em movimento aí no nosso aspecto biológico e fisiológico. E para isso a gente precisa ter vários cuidados, né, para que esses neurotransmissores se mantenham ali bem conduzidos, né, a gente precisa ter certos cuidados. Então, para vocês saberem, uma depressão, a pessoa com depressão, esses neurotransmissores não estão no seu bom funcionamento, né? Então, baixa taxa desses hormônios, né? A serotonina, a dopamina, a endorfina. Então, essas taxas estão baixas. Então, o que a gente pode fazer para melhorar? Então, esse nosso cérebro, ele é formado pelas células, né, pelos neurônios, e eles se comunicam por essas substâncias que são os neurotransmissores, né? Quando uma pessoa está em depressão, né, como eu falei até agora há pouco, alguns desses neurotransmissores não estão em bom funcionamento. Então, ou seja, tudo que a gente come, do que a gente faz, né, nosso ambiente externo, esses sentimentos influenciam na nossa saúde física e mental e afeta diretamente nesses hormônios e como esses neurotransmissores vão funcionar. Então, por isso que é importante a gente sempre pensar no ser humano como um todo.
Então, a importância, né, de cuidar dessas dimensões desse indivíduo. Como vocês, né, podem pensar nesse cuidado? São fatores muito importantes: alimentação saudável, atividade física, a qualidade nas relações humanas e a harmonia com o ambiente. Então, é muito importante. A água, por exemplo, a água é um importante fator na comunicação desses neurotransmissores, a importância da gente tomar água, né? Essa atividade física, sempre, lógico, respeitando a condição de cada pessoa que vai ser cuidada, mas pensar de que forma pode ser feito, até, né, como ela consegue fazer, quais são, né, os limites dela, mas sempre pensar uma forma aí de manter essa pessoa ativa em algum momento. A qualidade nas relações, que é esse ambiente. A depressão, muitas vezes, ela vem nesse conjunto. Algo externo acontece, né? E aí esse funcionamento fisiológico já não está bom, e aí, né, acarreta essa tristeza, essa depressão. Por isso é importante se preservar essa harmonia no ambiente, né? Esse respeito, essa empatia vai fazer com que a harmonia no ambiente, né, consiga se manter por mais tempo. Um outro fator muito importante para o idoso, né, para essa saúde mental do idoso, ele está sempre aprendendo. Então, assim, por mais que muitos deles pensem, mas eu já estou no final de vida, né? Muitas vezes eles se sentem assim, que não têm mais habilidades, que não conseguem. Mas com o nosso jeitinho, sempre de forma incentivando, motivando, a gente consiga mostrar a importância dele aprender. A música é algo que realmente faz renovar muito esses hormônios no nosso corpo. Então, é um ótimo aprendizado. O cantar, o ouvir música é importante também. Então, essas habilidades manuais, dar valor a essas habilidades manuais que cada um tem. A leitura, ou mesmo ouvir, né, um texto. Quando você faz uma leitura para outra pessoa, essa pessoa começa a fazer uma imaginação daquilo que está sendo lido. E todo esse trabalho que ela faz ali do cérebro é importante também. Joguinhos, né? Hoje a gente tem muitos joguinhos que também trabalham o cérebro, caça-palavras. É muito importante também para que a gente possa ofertar isso para o idoso, para que ele realmente mantenha a sua mente ativa. Outro ponto importante também, né, que é algo que a gente precisa saber, é a meditação. Hoje é muito usada, né, por todas as pessoas estão buscando. Por quê? Essa meditação, ela bomba os nossos neurônios. Ela aumenta a espessura do córtex, que é onde movimenta, né, esses neurotransmissores, e dá essa serenidade emocional. Aí vocês podem pensar, mas como que eu vou, né, fazer alguém que não está acostumado? Mas o meditar também é um momento de silêncio, um momento que a gente agradável, onde a gente possa olhar a natureza, né? Tem várias formas. É um momento de agradecer. O meditar também é um agradecimento. Então a gente pode inserir isso no nosso dia, no dia a dia do outro que a gente está cuidando, de forma simples, de forma leve, né, para que a gente melhore a qualidade de vida dele. E dar sentido à vida. Muitas das vezes o que a gente faz, né, a gente vê o idoso naquela condição que ele está acamado e pensa, nossa, não tem mais o que fazer? Tem sim. A gente precisa entender a missão de cada um. A gente precisa se perguntar, né, não por quê, mas para quê? Para que, né, tudo isso está acontecendo na minha vida? O que vai acrescentar na minha vida? Mas lá na frente eu vou mostrar
essa forma aí de dar sentido aí na nossa vida. Então, ou seja, quais atuação, né, no meu dia a dia como cuidador de idoso que eu posso, né, ter essa forma humanizada? Entender um pouco a história do paciente, como eu já falei, saber seus gostos, suas preferências, ouvi-lo, né? Quanto é importante a gente saber ouvir o outro, né? Proporcionar esses momentos de escuta. Eles gostam muito de contar as histórias antigas, né? Então esse momento de ouvir é muito importante. E é importante também, né, sobre essa questão que eu falei da depressão, da tristeza, a gente poder né, ver a situação que ele está, os sentimentos que eles estão colocando para fora, se é muitas palavras negativas, se fica, né, constantemente essa tristeza, né? Então é importante observar isso também. Hoje em dia há um crescimento maior, uma preocupação maior na saúde mental, mas ainda tem pessoas que têm resistência de cuidar disso, né? Nossa, vamos levar no psicólogo, é para louco. Não é. Não há como você cuidar somente da parte fisiológica e biológica do ser humano. Como eu falei agora há pouco, é um conjunto, por isso que é importante esse cuidar da saúde mental. Quando você é uma pessoa mais positiva, já tem estudos mostrando isso, você consegue se recuperar melhor de algum adoecimento. Então, criar ações no dia a dia, dentro do limite de cada um, lógico, sempre respeitando, né, a família, a pessoa com quem estou cuidando, para que possa dar mais qualidade de vida ao paciente. Então, como eu falei há pouco, algumas coisas que a gente pode fazer, né, no nosso cotidiano para ativar, né, esses hormônios aí da satisfação, da felicidade, né, recordar momentos especiais, observar a natureza, né, só o fato da gente observar essa natureza já dá esse bem-estar também. Agradecer todos os dias, né, fazer algo generoso para alguém, abraçar, meditar, né? Fazer alguns exercícios diariamente, dormir bem, né? Também essa questão do dormir, é preciso olhar para isso, é importante essas 7 a 9 horas, né, para dormir, comemorar as conquistas, que sejam poucas. Pequenas conquistas também são importantes, então é importante comemorar com o outro essas conquistas diárias, né? Alguma coisa que melhorou na saúde, sempre, né, dar valor a pequenas coisas. E sempre praticar hobbies, procurar rir com as pessoas que a gente gosta, cantar e dançar, como eu falei também. Então é isso, gente. Procurei passar aqui não só nesse conteúdo sobre a humanização, mas também formas de vocês melhorarem no seu dia a dia e na prática.